Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da Robô Invest. Bom, esse é mais um Robô Invest News. Vamos passar para vocês aqui o que aconteceu no pregão no dia de ontem e o que a gente projeta para o dia de hoje, mini dólar e mini índice Bovespa, ok? Então vamos lá. Então, iniciando aqui com o mini índice, o que aconteceu ontem, pessoal? Boa volatilidade no mini índice, né? Então a gente pôde observar uma movimentação muito bacana, várias oportunidades, uma boa volatilidade. Então o índice abriu relativamente estável, manteve aí num range fraco aí até as 10 horas da manhã. Depois ele começou a fazer uma movimentação interessante. Esse aqui foi o movimento mais direcional do dia, tá? Então foi logo cedo, 10 e pouquinho. Ele já fez um movimento bem direcional, foi o mais difícil aí para a estratégia, porém não foi tão ruim, né? Deu um movimento mediano aí, foi brusco na média rápida que sofreu um pouco mais, mas terminou o dia positivo, teve muita movimentação boa. Então a gente pode ver aqui que deu entrada, aqui também, aqui. Então ele fez uma volatilidade muito boa ontem, mas a gente sabe que a gente não tem que lidar apenas com movimentos rápidos, como esse aqui, né? A gente sabe que a gente tem que lidar com movimentos às vezes um pouco mais direcionais, e é por isso que a nossa configuração tem que estar preparada para qualquer cenário, né? Isso é muito importante, porque senão você perde muito aqui e aqui você não recupera, não consegue sair com gain no dia. Então você precisa ter um meio termo, né, entre uma configuração relativamente agressiva e conservadora para conseguir ter resultados consistentes no dia inteiro, não apenas em um período, tá? Então esse movimento aqui de alta não foi tão forte, tá? Então isso aqui não passamos problema não, entramos realmente no momento certo. Esse aqui foi um movimento que pegou um pouco mais de aumento de posição. Depois que abriu o Dow Jones, o mercado continuou volátil, ó, fazendo entradas aqui. Foi uma boa movimentação durante todo o dia, deu bastante entrada e foi um dia bem interessante aí para a estratégia, ó, aqui, tá? Então a gente conseguiu pegar bastante oportunidade aí no mini índice, tá, ok? Então hoje, deixa eu lembrar vocês aqui, hoje, pessoal, feriado nos Estados Unidos. Pô, infelizmente estamos tendo feriado no Brasil, 2 feriados seguidos aqui no Brasil, e hoje feriado americano, cara. Feriado americano é o seguinte, muito do fluxo, né, da bolsa é externo, nos Estados Unidos. Então quando não abre bolsa americana, realmente no Brasil tende a ficar um pouco menos volátil o mercado. Porém, é muito importante ressaltar o seguinte, o mercado tende a ficar menos volátil, porém o mercado faz o que quiser, né? Os players nacionais podem levar o preço muito forte para um lado, muito forte para o outro, mesmo não sendo a normalidade, sim, o que tende a acontecer. O mercado faz qualquer coisa, né? Então não é tão simples falar, pô, é feriado dos Estados Unidos, então eu vou baixar minha configuração de DX de entrada para entrar muito porque a volatilidade vai ser baixa. Não, tá? Não tem que ser esse o pensamento. Bom, pela nossa experiência acontece o que? Quando o mercado está sem o capital externo nos Estados Unidos, ele tende a ser mais lento, porém o book de ofertas tende a ficar mais vazio, tá? Então tem menos players operando, ou seja, se algum player interno queira fazer alguma compra, alguma venda de muito grande, ele pode elevar o preço muito brusco para um lado ou para o outro. Por quê? Porque não está todos os players no mercado, tá? Não tá, o book de ofertas não está cheio, então há esse risco, né? Então se você quer num dia como hoje operar um pouco mais agressivo, mesmo assim vá com cautela, tá? Não, eu digo assim, operações com a configuração normal, beleza. Agora se você vai abaixar a normalidade, abaixe com cautela, tá? Tá, ok, vamos lá então, vamos dar uma olhada no nosso mini dólar. Mesma coisa, mesmas instruções para dólar índice, tá? Para o dia de hoje. Bom, dólar abriu praticamente estável ontem, teve também uma boa volatilidade, então abriu o dia aí estável, fazendo uma movimentação pequena e tal, e depois começou a dar uns movimentos um pouco mais bruscos, aqui, tá? Então a gente conseguiu fazer algumas entradas bem interessantes aí. Depois da meio-dia, depois que abriu o Dow Jones meio-dia, o dólar veio no movimento direcional bastante forte. Forte não, ele é direcional, né? Porque a gente pode ver aqui, ó, que ele veio margeando a média. Então, margeando a média aqui, a gente não quer entrar, porque não afastou muito significativamente da média, e ele vem margeando, tocando, então a gente não entrou, tá?
e continuou a queda. Então ele fez uma pequena correção e pegou a queda de novo. Então aqui, ó, da média 15, 5 pontos, é uma pequena divergência, mas deu para dar alguma entrada aqui, tá? Mas realmente ele veio lentamente caindo e deu poucas entradas aí depois que o Dow Jones abriu. Aqui depois das 17 ele fez alguma coisa, mas já não estava operando. Então realmente o dólar à tarde foi bem chato, né? O dólar à tarde direcional e lento, não deu muita entrada. O dólar a gente operou mais na parte da manhã. Beleza, vamos lá então dar uma olhadinha aqui, ó, calendário econômico, feriado nos Estados Unidos, tá? Japão também, mas o que importa é o feriado americano, que vai fazer com que o volume de negócio seja menor hoje, tá? Então a agenda econômica fraquíssima, né? Beleza, vamos lá para o nosso histograma DX, dia 22/11, índice média 7. Então a gente botou a nota de corte aqui no 130 entrou legal, né? Então boa volatilidade no índice, 130 entrou bastante, olha quantas oportunidades aqui, tá? Então o que era o ideal ontem ali? De 110 a 130 foi bem legal, tá? Nesse movimento aqui logo cedo, ó, aqui ele chegou a afastar 260 da média, aqui foi um movimento um pouco mais forte, 160, né? Aqui foi um movimento um pouco mais direcional, que tem que ter cuidado com o aumento de posição. Beleza, média 15 mini índice, nota de corte aqui no 180, 180 também entrou legal, né? Foi seletivo. Então entrou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Para entrar mais na faixa de 170 a 160, tá? 160 a 170 teria entrado bastante na média 15. E na faixa de 180 a 190, bastante seletivo. Média 25 mini índice, nota de corte aqui no 200. O 200 foi relativamente seletivo, tá? Então a gente pode ver que o 200 entrou ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, tá? Aqui já teria depois das 17. E para entrar mais seletivo, 220, 230 teria entrado bem nesses pontos aqui e aqui, umas 2, 3 vezes. Beleza, vamos lá para o nosso mini dólar. Mini dólar média 7. Então nota de corte aqui no 3. O 3 entrou razoável pela manhã, né? À tarde fez pouca operação, tá? Mas pela manhã operou bastante, à tarde fez algumas poucas entradas, mas entrou também. Aqui já era depois das 17, então foi só essas duas entradas à tarde. Mas de manhã entrou mais umas 5 ou 6 vezes, então foi um bom dia aí para DX3 na média 7. Média 25 mini dólar. Então nota de corte aqui no 5. Então a gente consegue ver que o 5 entrou bem, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi razoavelmente seletivo. Aqui já não teria entrado depois das 17. Para operar mais a média 5, na média 25 não recomenda baixar mais do que 5 DX não, tá? Então ficar nessa faixa de 5 para 6 mesmo na média 25. Média 50 mini dólar, nota de corte aqui no 7. O 7 entrou bacana, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Bem interessante aí a variação DX 7 para a média 50. Média 100 mini dólar, então nota de corte aqui no 9 também foi bem bacana, né? Então aqui, ó, uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quase 10 toques, né? Quase 10 toques na DX9, interessante aí na média 100, não passou muito calor não, tá? Beleza, então é isso aí, vamos lá dar uma olhada no nosso range stop. Então range stop índice, média 7, 460, média 15, 525, média 25, 630, então tudo dentro da normalidade, né? Teve um outro movimento um pouco mais forte, mas nada fugiu do nosso estudo estatístico aí. Dólar, média 7, 7, média 25, 14,5, média 50, 19,5, média 100, 29. Então, nada fugindo muito do nosso estudo aí também no dólar, média volatilidade, pode nem falar que é alta volatilidade aqui no dólar, né? Média volatilidade, tanto no índice quanto no dólar ontem, tá ok? Beleza, então hoje, pessoal, recomendo aí, na parte da tarde tende a ficar um pouco mais lento mesmo, na parte da manhã talvez seja interessante manter a configuração padrão, e na parte da tarde, se você quer entrar um pouco mais agressivo, abaixa um pouquinho, mas nada muito absurdo, né? Porque a gente sabe aquilo que eu falei, quando o book ficar mais
vazio também pode acontecer movimentações mais fortes, mas o mercado é soberano, ele faz o que quer. Então hoje a gente espera que seja um dia de menor volatilidade, porém pode dar uma acelerada em alguns períodos do dia e a gente tem que estar preparado para qualquer cenário. Então vai com calma aí, o mercado tem todo dia, não é porque hoje vai ser um dia que pode ter menor volatilidade que a gente vai entrar muito mais agressivo que o normal, né? Vamos com calma aí, que o primeiro pensamento tem que ser preservação do capital. Tá joia? Qualquer dúvida, vamos estar à disposição dos nossos campos de contato, e-mail, WhatsApp, não hesite em nos contactar, tá ok? Bons trades para todos aí, até mais pessoal!